Muito bem. Para a gente seguir um pouquinho agora, vamos falar um pouco a respeito do melanoma, tá certo? O melanoma é uma entidade à parte. Ele é uma lesão extremamente agressiva, e exatamente por isso, se existe alguma desconfiança, ele tem que ser abordado de uma maneira muito rápida, né? É o tipo menos frequente de todos os tumores de pele, ele representa em torno de 4%. E veja uma coisa, quando eu fiz a minha pesquisa para o mestrado, esses dados eles foram iguais, aqui no Mato Grosso foram igual do restante do Brasil, ou seja, aqui também o melanoma representa 4% dos tumores. Pelo menos no número de pessoas que eu pude ver, pelo menos na minha tese de mestrado e no número de pessoas que eu vi para fazer esse trabalho, não é? Ele é o mais agressivo, ele tem um potencial metastático alto, tem pior prognóstico e maior índice de mortalidade entre os tumores de pele. Isso é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, a origem neuroectodérmica do melanoma. Por ele ter uma origem neuroectodérmica, ele pode muito bem facilitar a disseminação, porque ele está lá na princípio da formação de quase todos os tecidos do corpo. Então é exatamente por isso que ele tem um potencial invasivo de outros tecidos do corpo maiores do que os outros tipos de tumor. Isso diz respeito à origem neuroectodérmica do melanoma. Ele surge em qualquer parte do corpo, pele e mucosas. Ele é mais comum na forma de manchas, pintas ou sinais, geralmente enegrecidos, né? Ou com várias cores, como a gente vai ver a seguir. Também é mais comum em brancos, pessoas de pele clara. Em negro é menos comum, menos frequente. Em negro acomete áreas de pouca pigmentação, em especial palma da mão, planta dos pés. Negro também acomete aqui, ó, na região da unha, que é aquilo que a gente chama de acral. A sobrevida geralmente é 90% de cura quando ele é detectado precocemente. Isso é o que acontece na nossa clínica. Perdi a conta de quando a gente teve um óbito. Eu acho que o último que a gente teve foi até em virtude da pandemia, porque tinha que fazer um determinado procedimento e naquela ocasião não dava para fazer. Mas de maneira geral, as pessoas que chegam até a gente, 90% é isso mesmo, mais 90% aqui na clínica se curam com melanoma. Os 4 tipos principais do melanoma são o disseminativo superficial, o nodular, o acral lentiginoso e o lentigo maligno. Isso é uma coisa mais específica para os estudantes de medicina, ou mesmo para os enfermeiros e pessoas da área da saúde que estão vendo a gente. Eu agora, essas imagens que eu estou trazendo até vocês são tipos de melanoma. Então, existe lá, veja como que são, né? A gente vai ver agora a seguir, ó. Tem o que a gente chama de ABCD do melanoma, né? Então, eles são assimétricos, as bordas são irregulares, a coloração é heterogênea, tem várias, tá vendo? Várias cores, né? E o diâmetro geralmente é maior do que 0,6. E ele evolui, começa de um jeito, daqui a pouco já vai para o outro. Aqui nós estamos vendo alguns tipos: o extensivo superficial, nodular, o subungueal, o acral, 2 acral, nós estamos vendo em especial um na planta dos pés aí. Então são tipos comuns de melanoma. Vou falar um pouquinho depois sobre o ABCD, mas antes vamos chamar atenção para algumas características do melanoma. Ele acomete pessoas de pele clara e fotótipo tipo 1 e 2, aquele fotótipo de Fitzpatrick que a gente viu no começo. Tem risco maior de se desenvolver quando exposto ao sol. As pessoas negras ou com fotótipo mais elevado têm menor risco. Os locais de risco, então, é mucosa, planta dos pés e palma das mãos. Tem origem lá no melanócito e produz melanina, portanto, ele é tonalidade enegrecida. E as metástases, ele dissemina quando está num estágio muito mais avançado. Essas são algumas características e fiz questão de deixar essas características por escrito aí nessa imagem para ficar bem sólida na cabeça de todos, né? Ele tem um fator genético forte também, então se existe melanoma na família, a gente tem que se cuidar porque pode surgir em outras pessoas.
As características da lesão geralmente são lesões enegrecidas ou pigmentadas. Elas são ulceradas ou não, tem múltiplas cores, as bordas são irregulares, são assimétricas, geralmente com diâmetro maior que 0,6. Isso é o chamado ABCD do melanoma. E aí as metástases elas podem aparecer em especial nos gânglios, mas também pode aparecer em órgãos, em especial cérebro e pulmão, né? Quando a pessoa tem uma lesão na perna ou em algum lugar e já está muito avançado, às vezes também pode ter aquela metástase satélite, que é periférico, ou em trânsito, né, que é próximo àquela lesão, aquele lugar que está saindo para ir para outro. Né? Ou seja, tem na perna e a célula sai para ir para a virilha, mas no meio ela forma lá um conglomerado de células. Isso é o que a gente chama de metástase satélite ou em trânsito. Né?